Est-ce que je peux dire quelque chose, Bien Philippe? sûr, Serge, vas-y, je t'en prie. Philippe, c'est bon? Oui, je t'écoute, ouais, voilà. Oui, je voudrais simplement faire un résumé très simplifié pour que tout le monde comprenne. Eu vou Dis-le. fazer um resumo muito simples para que todo mundo possa entender. Euh, il il y a tout un écosystème qui existe aujourd'hui où on nous vole nos informations et on les vend derrière notre dos. Ok, lá todo o ecossistema que hoje que faz, que no sistema tradicional, que eles estão roubando nossas informações, fazendo a gente aceitando as condições gerais forçadas para pegar, roubar nossas informações, e por trás da gente, nas nossas costas, eles estão revelando tudo isso sem dar nada para nós. Exemple. Quand vous mettez une photo sur Facebook, quand vous allez faire un like sur une photo, quand vous allez surfer sur Google, quand vous allez aller sur un site sur Internet, toutes ces informations de vos données sont prises et sont revendues. Ok, lá o que acontece? Quando você vai postar uma foto, ok, lá no Facebook, ok, lá no Instagram, ou qualquer rede social, você vai fazer uma pesquisa no Google de um assunto particular, ok? Dessa maneira, quando você postar seus vídeos, as suas informações, aí o que acontece? O que você vai clicar, vai fazer um like, ok? Dessa maneira, todas essas informações são recolhidas. Todas as informações são recolhidas e dessa forma eles já sabem seu perfil. E esse perfil eles vão revender para empresas, ok, de uma forma que vai comprar publicidade, ok, que já são focadas. Un exemple, vous allez sur un site de voyage. Exemple. Ok, você tem um site de viagem, por exemplo. Com a copa suíça e um café. Vous allez regarder le voyage pour aller au Mexique. Você vai comprar uma viagem, você vai olhar uma viagem para ir para o México. Et dans la journée, vous allez continuer de surfer sur Internet et vous allez avoir plein de publicités qui s'affichent pour différents voyages dans les pays chauds. E lá você vai ver, só porque você pesquisou uma viagem para o México, durante o dia inteiro, você vai surfar na internet e todo o site que você passar, você vai ver uma publicidade sobre todos o que a agência de viagem, proposta de viagem em países tropicais, países quentes, ok, que tem um perfil de México. Un autre exemple, vous allez sur un site de cosmétiques ou de vitamines, vous regardez des produits qui vous intéressent, Okay. et comme par hasard, pendant les 2-3 jours qui vont suivre, vous allez avoir plein de publicités sur des cosmétiques et sur des vitamines. Ok, com certeza você deve ter visto isso já, ok, você vai no site de uma empresa de cosmético, e aí o que vai acontecer com você em seguida? Simplesmente, 2-3 dias depois, qualquer site que você for, qualquer site você vai navegar, o que vai acontecer? Vai aparecer para vocês cá, para cima, para baixo, esquerda, direita, você vai ver publicidade de todo tipo de empresas que estão vendendo meu cosmético ou então que tem relação à cosmética. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez sur Internet? Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu nesse momento? L'intelligence artificielle capte vos données. Ok, a inteligência artificial que ela fez, ela captou seus dados. Elle enregistre tout ce que vous faites sur Internet. Ela vai gravar tudo que você faz na internet. Et boum, et ils revendent l'information à des milliers de sociétés. E vão revender essa informação para milhares e milhares e milhares de empresas. Et le plus offrant achète les données. E aquele que dá mais dinheiro, ele vai comprar esses dados. Porque quanto mais dados ele comprar, mais caro vai pagar. Facebook fait des dizaines et des centaines de milliards de dollars chaque année comme cela. Facebook faz dezenas e centenas de bilhões de dólares todos os anos com isso. Et c'est nous le produit. E o produto somos nós. Parce que nos profils sont gratuits. Porque nossos perfis, o que são de graça.
mais ils revendent tout ce que vous faites sur Facebook, ils le revendent à des sociétés. Mas tudo que você faz no Facebook, eles vão revender para nós. Et c'est très, très cher. E isso é muito caro. On appelle ça le big data. Isso se chama o Big Data. Et là, la société DT Socialize va vous reverser une partie de ce big data. E a empresa DT Socialize vai revender para nós, para vocês, uma parte justamente, dessas informações do dinheiro feito com o data, com os dados vendidos. En prenant des U-cards avec la société DT Socialize, adquirindo uma U-card com a empresa DT Socialize, vous allez avoir une partie du big data qui va vous être reversée dans tout l'écosystème de DT Socialize. você vai ter uma parte desse dinheiro que vai ser redistribuída em todo o ecossistema. On va inventer une nouvelle rémunération, une rémunération universelle. E dessa maneira, vai proporcionar e vai criar para as pessoas uma renda universal. Vous ne ferez pas plus que ce que vous faites actuellement. Vous irez surfer sur Internet, vous irez utiliser Internet comme vous le faites actuellement. Mais parce que vous êtes avec DT Socialize, DT Socialize va vous reverser une partie de cet argent. E lá o que acontece simplesmente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa que você está acostumado a fazer o cotidiano, surfar na internet, compartilhar suas fotos, vídeos, vai poder fazer as pesquisas. Mas só a diferença agora, o diferencial, que você vai ganhar dinheiro por isso agora. Voilà. Dans le nouveau réseau social qui va sortir dans quelques semaines, na rede social, a nova rede social que vai ser lançada daqui a algumas semanas, Donald Trump va basculer 25 millions de personnes de sa communauté. Donald Trump vai trazer 25 milhões de seus seguidores da sua comunidade. Quand il avait Facebook et Twitter, il avait presque 80 millions de personnes abonnées. Quando ele tinha Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso, ele tinha 80 milhões de seguidores. Et du jour au lendemain, on y a fermé la bouche. Do dia para nós, calaram a boca dele. Imaginez l'homme le plus puissant de la Terre, du jour au lendemain, on y ferme la bouche. Imagina o homem mais potente do mundo, poderoso do mundo, do dia para a noite, ele cala a boca dele. Et donc là, il y a eu un rapprochement de Donald Trump avec DT Socialize. E teve uma aproximação do Donald Trump e do DT Socialize. Et il va se servir de ce nouveau réseau social, Donald Trump, pour basculer sa communauté dans le nouveau réseau social qui va sortir. E Donald Trump vai usar DT Socialize, para poder fazer, trazer toda a sua comunidade, uma grande parte da sua comunidade, para essa rede social. Parce que là, on va pas lui fermer la bouche. Porque aqui, nessa rede social, ninguém vai calar a boca dele. Alors, imaginez 25 millions de personnes. Imagina 25 milhões de pessoas qui ont des profils gratuits, qui ont des profils gratuits, que têm perfil de graça, et qui parrainent chacun. Fermez les micros, s'il vous plaît. Margaret, ferme ton micro. Margaret, ferme ton micro, s'il te plaît. Mais pour Oui, je disais, imaginez 25 millions de personnes qui parrainent chacun 100 personnes. On se retrouve avec 2,5 milliards de personnes. On bascule l'humanité dans ce nouveau réseau social. Imagina que há 25 milhões de pessoas que vão só cadastrar apenas 100 pessoas. Aí dessa maneira vai ser mais de 2 bilhões de pessoas. On bascule l'humanité dans ce nouveau réseau social. Dessa maneira, vai poder trazer uma grande parte de toda a comunidade mundial dentro dessa rede social.
Daniel Marinelli, le PDG, s'est entouré des meilleurs techniciens et des meilleurs ingénieurs de la planète. Ok, Daniel Marinelli, ele se cercou dos melhores técnicos, os melhores engenheiros do planeta. Aujourd'hui, c'est une société avec 14 filiales, tous des professionnels dans les meilleurs au monde. Ok, hoje é uma empresa com 14 filiais, ok, todas as pessoas que fazem parte, ao nível da tecnologia, que fazem parte dos melhores do mundo. Il a mis 4 ans pour construire tout ce nouveau écosystème. Ele levou 4 anos para criar todo esse novo ecossistema. Et tout va sortir là dans quelques jours. Et Tout va sortir dans quelques jours. d'où va sortir? Tout va sortir dans quelques jours. Le réseau social. E tudo vai ser lançado daqui a alguns dias, a rede social. Déjà, la banque est là. Moi, Ok, je o l'utilise. banco já existe, o banco já está. Moi, je l'utilise. Ça marche Já super estou bien. utilizando a conta bancária. Donc, la messagerie Youp, Ok, a mensagerie Yupi, qui va remplacer WhatsApp et Telegram. que vai substituir o WhatsApp. Le nouveau réseau social qui va remplacer Facebook et Twitter. Ok, a nova rede social que vai substituir Facebook e Twitter. Le big data qui sera, les milliards ne seront plus dans la poche de Mark Zuckerberg, ils seront répartis dans la poche de toute la communauté Usher. E lá o Big Data, ok, lá os bilhões não vão ficar só no bolso do Mark Zuckerberg, mas vai ser redistribuído dentro do nosso bolso, toda a nossa comunidade aqui. Google va être remplacé par un nouveau moteur de recherche. Google vai ser substituído por outro motor, ou que outro navegador por uma motor de pesquisa. Tout est prêt. Tout est prêt. Tudo está pronto. Et donc, il rentre en bourse dans quelques semaines. E vão entrar na bolsa daqui a algumas semanas. Le token, il coûtait 1 euro en 2019. O token estava custando €1 em 2019. Actuellement, il est à 8,50 euros. Hoje já está €8,50. Il rentre en bourse de Londres à 10 euros dans quelques semaines. Vai entrar na bolsa de Londres a €10 daqui a algumas semanas. Et il sera, écoutez-moi bien, ça c'est une conviction personnelle, il sera à plus de $1,200 d'ici 17 mois. Isso é uma convicção pessoal, não é a empresa que falou, ok? Para mim, ok, vai ser daqui a 17 meses, vai chegar a €1.250. $1,200. $1.200. Oui. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez compris, tout ce que vous utilisez aujourd'hui va être remplacé par la société Usher. Ou seja, tudo que você está usando hoje vai ser substituído pela empresa Usher. Et beaucoup vont basculer avec DT Socialize. E muitas pessoas vão migrar o que para DT Socialize. Et quand un homme comme Donald Trump va commencer à parler dans le nouveau réseau social, toute sa communauté va le rejoindre. E lá o que quando uma pessoa, uma personalidade como o Donald Trump vai começar a falar nessa rede social, o que todas as pessoas vão migrar, o que para toda a comunidade dele vai seguir nessa rede social. La bourse va faire whoop. A bolsa vai crescer de uma vez só, explodir. Ça va exploser. Vai explodir, literalmente. Je vous assure, il y a 5 ans extraordinaires qui sont devant nous. Ok, eu vou dizer para você, a gente tem 5 anos, o que extraordinários, o que na nossa frente. Au début, quand on m'a expliqué ce business, je n'ai pas tout compris. No início, quando me explicaram esse negócio, eu vou dizer para vocês, sinceramente, eu não entendi tudo. Un nouveau écosystème. Um novo ecossistema, Un nouveau Facebook, Facebook. Une nouvelle messagerie, uma nova aplicativo de mensagem, une banque où on fait des transactions anonymes. ok, banco com transações anônimas. Mais aujourd'hui, après 1 mois et demi, j'ai étudié, c'est extraordinaire. E hoje, depois de 1 mês e meio, eu estudei tudo, é uma coisa extraordinária. Et dans ce business, il rentre des avocats, des ministres, des chefs d'État, des hommes d'affaires importants. Porque nesse negócio está entrando que lá pessoas muito importantes, o que lá advogados, o que homem de negócio, o que lá chefe de estado, o que também o que lá pessoas muito importantes, ministros aqui que já entraram nesse negócio.
Voilà, tout ça pour vous dire que c'est acheter le maximum de tokens parce que le token va vous rapporter beaucoup d'argent. Ok, compra quanto mais token você puderem, porque os tokens vai dar muito dinheiro para vocês. Le token, on va avoir des bénéfices. Alô? On appelle ça un token. Alô? Oui? J'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est des parts de la société. Ok, os tokens, não esquece que são parte da empresa. São ações da empresa. Oui. Et tous les 6 mois, il va nous être reversé des bénéfices. Tous les 6 mois. E todos os 6 meses você vão receber benefícios. Donc, et même ce token, il ne va pas arrêter de monter. E esse token, como Ce foi explicado, token ne não vai va pas parar de arrêter de crescer. monter. Et il pourra vous servir même de caution pour faire des crédits pour acheter votre future maison. E não, não esquece que você vai também, ele o token vai ser para vocês com o banco, vai ser uma calção para vocês de poder comprar, receber o dinheiro para comprar sua própria casa. Le téléphone mobile, je vais le recevoir dans quelques jours, le mobile blockchain. Ok, meu telefone mobile eu vou receber daqui a alguns dias. Eu comprei também. Non seulement toutes mes conversations vont être cryptées, ça veut dire qu'on ne peut pas m'écouter. Além de ter todas as minhas conversas que não serão escutadas, porque são criptografadas. Mais en plus, je vais être payé. Une partie de la société une partie des bénéfices sera payée parce que je vais utiliser ce téléphone. E uma parte dos benefícios da empresa, ok, vão voltar no meu bolso só porque eu vou usar esse telefone, esse celular. Tu pourrais rajouter quelque chose, Maxime, à ce niveau-là, sur le nœud? Sur le nœud des 10 000? Oui. Je pense que tu as vraiment dit l'essentiel. D'accord. Je pense que tu as vraiment dit l'essentiel. Je rajouterais à l'attaque. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que lá, bora trabalhar.